Em algum momento na sua caminhada com Deus, você vai se deparar com a necessidade de romper com alguma coisa ou de deixar alguma coisa para trás. E fazer isso vai destravar a sua caminhada com Deus. E não é uma questão de se acontecer, é uma questão de quando isso vai acontecer. E quando esse momento chegar, será que você vai estar preparado? 3, 2, 1, yeah! Há 9 anos atrás, no meu primeiro ano de casamento, Deus abriu uma porta para mim, no emprego, na área que eu queria, que era a área de tecnologia. Eu comecei ali por baixo, comecei trabalhando muito durante um ano. Era uma empresa que estava em ascensão, eu entrei, eles estavam com 30 clientes, e em um ano eles foram para 100 clientes. E por causa desse crescimento, eu comecei a passar por diversos cargos, assumindo diversas responsabilidades diferentes para ajudar nesse crescimento, nessa estruturação da empresa. E durante esse processo, eu comecei a pegar suporte à noite, plantões dia de domingo de suporte. Então eu trabalhei muito e estava tudo certo. Era uma estação que Deus abriu para minha vida. E eu queria viver tudo isso, só que o problema é que eu passei a ir menos na igreja durante a semana, eu ia um domingo sim, um domingo não para a igreja por causa dos plantões. Então, durante um tempo, estava tudo certo. Eu senti que era da parte de Deus para trazer uma estabilidade financeira para minha casa. Mas, depois de um ano mais ou menos, eu comecei a sentir da parte de Deus de voltar a assumir maiores responsabilidades na igreja. E pensa comigo na situação complicada, que era falar para o meu chefe que eu queria diminuir minha carga de plantões, que eu queria não pegar esse tanto de hora extras durante a semana à noite, porque eu sentia de Deus que deveria assumir responsabilidades na igreja. Então, era meio complicado de conversar com o meu chefe, porque qualquer chefe nessa situação poderia pensar que eu estava desmotivado, que eu não queria trabalhar mais lá, que eu estava já olhando uma outra empresa para trabalhar. Então era difícil, porque ele não era crente, ele não cria em Deus. Então era difícil conversar sobre essas coisas. E eu me vi exatamente na situação de Esther. Lá em Esther 4, a gente vê que Esther estava tudo bem com ela, que ela estava vivendo bem lá no palácio dela, como rainha, até que um parente dela traz a seguinte informação de que o povo dela estava sofrendo, que ela precisava intervir para com o povo dela diante do rei. E naquela época, se apresentar diante do rei sem ser chamado, era um caso de vida ou morte. Eu me vi uma situação parecida, onde a minha vida estava tudo certo, estava tudo indo muito bem, até que chega uma informação de que a gente precisa fazer algo que a gente corre um risco de perder o nosso palácio. O que é o nosso palácio? O nosso palácio é a nossa segurança. E a gente mudar essa rotina, romper com alguma coisa, correr um risco de fé para que a gente vá para um novo nível, para que a gente cresça em alguma coisa. Então, é uma situação complicada. E eu me vi exatamente como Esther. E eu gostaria de ler com vocês Esther 4:14, que é o momento em que Mordecai fala com Esther. E olha só o que diz. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. E a minha pergunta para você é: estamos dispostos a abrir mão do palácio para obedecer ao Senhor? Eu sei que não é uma decisão fácil abrir mão do nosso conforto, abrir mão do nosso cotidiano já que nós estamos acostumados para fugirmos do padrão e corrermos o risco em obediência por causa da fé. Eu sei que isso não é fácil, mas esse processo é natural para o nosso crescimento. É natural para o nosso crescimento em fé, em obediência, em conhecimento da bondade, da graça e do amor de Deus. Às vezes, corrermos esses riscos, entre aspas, da obediência de fé, para que a gente possa destravar esse novo nível, para destravar a nossa caminhada com Deus. E olha só o que aconteceu depois que eu obedeci ao Senhor. Eu marquei uma reunião com o meu chefe, fui lá, fui falar com ele e eu falei a verdade. Eu sabia que ele não era crente, mas eu falei a verdade. Eu falei, olha, a igreja é muito importante para mim e eu sinto que eu preciso me dedicar mais lá.
E esses plantões no domingo, essas horas extras que eu estou fazendo à noite durante a semana, está me impedindo de assumir algumas responsabilidades lá, que eu sinto que é muito importante para mim agora. E eu gostaria de ver com você a possibilidade de eu continuar trabalhando aqui, mas não assumindo mais esses plantões e essas horas extras durante a semana. E para minha surpresa, ele entendeu isso muito bem. Ele viu meu interesse em continuar trabalhando e ele viu minha dedicação durante aquele ano. E ele contratou 2 novas pessoas para que eu pudesse ensinar e treinar elas para assumir essa nova parte. E ele me colocou em uma nova posição, em um novo cargo que tinha flexibilidade de horário. E eu pude cumprir com os dois. Cumprir com minhas responsabilidades que Deus estava me chamando para a igreja e cumprir com as minhas responsabilidades ali no trabalho. Então foi algo muito de Deus, provar essa bondade de Deus, provar esse risco de obediência, de correr o risco de perder o meu palácio. Mas Deus é extremamente gracioso sobre a minha vida e também sobre a sua vida. E eu sei que nem sempre a resolução da obediência vai ser algo assim. Às vezes, sim, nós vamos perder o nosso emprego. Às vezes, sim, nós vamos perder relacionamentos. Mas tenha em mente que o seu coração não pode estar no palácio, mas ele precisa estar no nosso Pai. Precisa estar na obediência. Porque é a nossa forma de correspondermos o nosso amor, de correspondermos em fé. A linguagem de amor de Deus é obedecer. Então nós precisamos andar em obediência. E no livro de Esther, Esther é chamada de rainha 14 vezes. E voltando para a história que a gente começou, dessas 14 vezes, 13 vezes a Bíblia chama ela de rainha depois que ela resolveu obedecer ao Senhor. Então a obediência, ela não só destrava a nossa caminhada de maturidade, como também destrava quem nós somos. Ela destrava do que a Bíblia diz que nós somos, de quem Deus diz que nós somos. Filhos cujo coração estão no nosso Pai e não no palácio. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te abençoou, comente aqui declarando sobre você: eu sou filho de Deus. Então deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo.